O Corinthians ganhou, senhoras e senhores, ontem de virada por 2-1, com um time bastante mudado e com algumas, talvez, uma nova certeza. Carlos Miguel foi o destaque do Corinthians no primeiro tempo, fez defesas importantes. O Corinthians teve um momento que foi bombardeado pelo América do Rio Grande do Norte, ele fez defesas importantes, tomou um gol numa bola desviada e no primeiro tempo o Corinthians empatou, no segundo tempo o Corinthians virou. Arnaldo Ribeiro, que gosta de dar palpite no time dos outros, qual é a do goleiro de Copas? Qualquer coisa, por favor, derrubar o Arnaldo Ribeiro, porque a internet hoje está ruim mesmo, ninguém vai perceber. Toma cuidado e fala. É o contra-exemplo do Matheus e do Rossi no Flamengo, sabe? Eu tava aqui vocês estão vendo a tacinha da Europa League aqui atrás, comentando mais um jogo do Bayer Leverkusen que ganhou da Roma de 2-0 em Roma, e o time que não perde nunca, o Xabi Alonso, joga com 3 zagueiros. É uma maravilha. Nossa, que maravilhoso. E aí aquilo, semifinal da Europa League. O goleiro do Bayer Leverkusen, é um finlandês, já acima dos 30 anos, ele é o capitão do time na Bundesliga. Na Europa League, joga o moleque, o tcheco. Jogou contra a Roma em Roma. Eu falei, cara, não é possível que na semifinal do campeonato, em Roma, ele vai tirar o goleiro, o capitão, experiente, vai colocar o moleque, o tcheco. Fez isso. Xabi Alonso fez isso. E aí, de fato, como o Renato falou, isso é muito comum. O Manchester City às vezes faz isso, o Guardiola às vezes faz isso e tudo mais. A minha sugestão... O Arteta faz também. O Arteta faz também. Muitas vezes dá errado, eu estou falando que muitas vezes dá errado. Dá bem errado. Mas nós não temos essa cultura, como diria o outro. Mas eu acho que uma boa possibilidade do Corinthians seria adotar o goleiro de Copas. Na minha situação, eu acho que o Cássio não merece, pela questão técnica, ser barrado definitivo e ficar lustrando o troféu. Não acho mesmo, acho que o que aconteceu com ele foi uma sacanagem, o time não jogava absolutamente, aliás, não continua jogando nada, só jogou bem contra o Fluminense, e ele tomava gol, o time não fazia nenhum gol, culpado, o que não quer dizer que o Carlos Miguel não seja um goleiro muito promissor e tudo mais. Então, reveza. Cássio joga o Brasileirão, sei lá, Carlos Miguel joga as Copas, ou vice-versa. Eu acho que o Cássio ficar encostado, ele não entrou numa fase péssima. Aliás, lembrando, tudo o que aconteceu de positivo com o Corinthians no ano passado foi ele que proporcionou, né? Nas Copas, inclusive. E não passou tanto tempo assim. Eu acho que esse negócio de um tá pedindo passagem, o outro não presta mais, eu acho cruel e não concordo. Então, acho que uma alternativa para o técnico corintiano, que é europeu, por sinal, se ele não estiver suspenso do banco, como ele rotineiramente está, seria, por exemplo, adotar um goleiro de Copas. E aí decidir qual deles seria. É só uma sugestão, não é para provocar o Renato. Mas eu estava vendo o jogo do Bayer Leverkusen e fiquei com isso na cabeça quando eu vi o Carlos Miguel ontem e o que tem acontecido com o Cássio. Não acho que é hora dele pendurar as luvas ou ser encostado ou fazer serviços comunitários lá na Neoquímica Arena. Mili, você com essa caneca bonita, essa tez revigorada, comente o assunto Carlos Miguel e depois o assunto Wesley também, que mais uma vez foi destaque ontem, apesar do gol ter sido do Bidon. Aliás, gol de volante é uma coisa que me deixa realmente animada. Mas o gol foi um pouco do Wesley também, né? Porque ele fez ali um estrago na defesa. Então, Carlos Miguel. A Marília é prova, assim, há muito tempo, desde o ano passado, eu estou pedindo passagem para o Carlos Miguel. Mas eu concordo com tudo que o Arnaldo falou. Eu acho que deveria ser um planejamento da diretoria, pelo seguinte, mesmo quando estavam falando, o Cássio está fechando o gol, o Cássio está salvando o Corinthians, ano passado, eu estava aqui dizendo, gente, ele só está tomando golaço. Se ele só está tomando golaço, ele não está saltando. Se ele não está saltando, tem alguma coisa acontecendo. Travei, não? Não, estamos ouvindo, é isso mesmo. É tipo, o Arnaldo atrapalha com as lembranças dele do Volpe. Ele fica pensando no Volpe, ele atrapalha o programa. Fica quietinho aí. Então, tá gravado. Eu estou há um ano falando isso. Olha, tá caindo de rendimento e o Carlos Miguel é um monstro. Esse cara vai ficar entediado com a reserva, vai embora, vamos perder o Carlos Miguel. Bom, eu acho que deveria ter havido um planejamento. Sim, goleiro de Copa, concordo. Faz uma transição lenta. Vai fazendo o Cássio, sabe, no cinema isso se chama
fade out, né? Quando a imagem vai morrendo aos poucos, assim. É isso, é um grande ídolo, o maior ídolo para muita gente do Corinthians. Marília não gosta de estátua, mas eu gosto de estátua. Eu acho que a estátua coloca lá um local de memória, de ritual. Vamos ritualizar essa pessoa, a passagem dele. Tem que sair aos poucos. Não dá para ele, como aconteceu, ser o grande responsável por uma fase horrorosa, por diretoria atrás de diretoria fazendo besteira. E aí sobra para o grande ídolo. O cara que fez o que fez na final contra o Chelsea. O cara que fez o que fez naquela Libertadores. Aquela defesa contra do chute do Diego Souza, né, gente? Do Vasco. Isso, Vasco. Deu a Libertadores, mudou tudo ali. Então, mudou assim, a história do futebol mundial, meu. Mudou isso, a história do futebol mundial. Mudou. Cara. Eu sei essa teoria, é isso mesmo. Eu gosto dessa borboleta que bate asas e faz um vendaval lá do outro lado do mundo. Eu adoro essa ideia. Então, eu acho que deveria ter havido mais cuidado. A culpa é da diretoria. A torcida sabe colocar o Cássio no lugar que ele merece estar. E sabe também acolher o goleiro que vem aí, que é monstruoso. O Carlos Miguel é fora de escala. Renato vai lembrar de um programa chamado Terra de Gigantes. Você vê o cara no gol, já dá medo, porque ele é fora de escala dos seres humanos com um tamanho normal, né? E fora isso, ele é técnico, ele pega bolas baixas, assim, eu acho que ele vai ser, se não for do tamanho do Cássio, ele talvez seja maior do que o Cássio. Mas tudo isso eu já esqueci porque eu estava falando. Marília, o que você perguntou? Eu já perguntei, você falou do fade out, se o Carlos Miguel tem que ficar, ou se o Cássio tem que voltar. Eu vou dar uma sugestão para as diretorias, como eu disse no começo do programa, sobre o anúncio da saída do Rubão e a instabilidade política do Corinthians desde o dia 1º de setembro de 1910, dias antes do Arnaldo nascer. Eu vou dar uma dica. Eu sei que o pessoal lá não gosta muito de estudar um pouquinho da história, não fosse isso, o Bruno Lazzaroni não tinha colocado o Bidu em linha de 4 ontem. Eu estou aqui me esgoelando desde o dia que ele veio do Cruzeiro para dizer que ele não pode jogar em linha de 4 no Corinthians e não pode jogar nem perto da área, porque um pênalti ele vai fazer. Ele fez alguns jogos bons pelo Corinthians com o Vanderlei Luxemburgo, com 3 zagueiros. Pisando da intermediária para frente, ele foi aceitável. Em 4, não dá. Mas tem uma outra coisa que o Antônio Oliveira pode fazer. Deve ter um armário do Silvinho no CT Joaquim Grava, até porque ele foi jogador do Corinthians, tem uma história no Corinthians. O Silvinho, da passagem de 2021 para 2022, de 2020 para 2021, ele fez um estudo junto com o Cássio, para que a partir de 2021, esse processo do Cássio estar no ocaso da sua carreira não é esse ano, nem é o ano passado. O Silvinho fez com o seu preparador físico, Fábio Maceredian, com o médico do Corinthians, um trabalho para que o Cássio, naquele ano, voltasse a jogasse na Arena Corinthians e não jogasse fora de casa, porque as viagens eram desgastantes, porque dormia fora de casa, porque ele tinha tido uma filha com um problema, uma filha que tem autismo, e que ele estava com um problema familiar. Existe um trabalho para que o Cássio entrasse em forma durante o campeonato. Ficasse treinando, né, Marília? Ele ficasse treinando em São Paulo. Isso mudou porque o Cássio, à época... isso mesmo. Que o Cássio, à época, pediu e porque chegou-se uma conclusão que o Cássio se condiciona jogando. Que os treinos específicos de goleiro não são o que funciona para o Cássio. Aí é a ciência e a realidade. Então, na ciência, ele deveria ficar em casa, dormindo em casa e só jogando uma vez por semana. E a realidade, segundo o núcleo de saúde, performance, mapas de calor e nenhum resultado do Corinthians, chegou à conclusão que ele precisava jogar. E isso foi mudado. A gente está 4 anos depois. Se 4 anos atrás essa era a ideia de preparação física do Cássio, não é possível, né, a não ser que ele tenha achado a fonte da juventude, que hoje a situação é diferente que era em 2020, gente, mas não é possível, assim, abre a gaveta do Silvinho, pede a chave para ele vai emprestar, abre lá e acha os documentos que foram feitos, porque, assim, ainda que fosse outra gestão, a verdade é que, assim, essa gestão, como disse o presidente Augusto Melo há alguns dias sobre a situação do Cássio, o Cássio vai escolher o que ele vai fazer, com todo respeito. Poucas pessoas gostam mais do Cássio do que eu. Eu acho o Cássio o maior jogador da história do Corinthians, mas não pode ser o Cássio a resolver. Não pode. Não é o Cássio Esporte Clube Cássio Paulista. É Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, acho que o Cássio tem que ser muito considerado
mas essa decisão e essa culpa pela decisão também não pode ser dele. É também desumano que você coloque esse peso nas costas dele. Então, eu acho essa é a minha opinião.